A gente usa palavras o tempo todo sem nem pensar, né? Mas e se eu dissesse que até as mais simples, as que usamos todos os dias, escondem uma lógica incrível por trás? Nesta análise, a gente vai desvendar um pequeno mistério do português que revela algo muito maior sobre como a linguagem funciona no nosso cérebro. Ok, vamos começar com um cenário super comum, do dia a dia. Uma frase simples: a Joana foi à farmácia. Parece óbvio, né? Não tem muito o que pensar aí, mas é exatamente aqui que a nossa investigação começa. No português brasileiro, para dizer essa frase, a gente tem pelo menos essas três opções principais. Pode ser foi para a farmácia, foi até a farmácia ou o famoso foi na farmácia. E na maioria das vezes, a gente usa uma ou outra sem pensar muito na diferença. E aí que vem a grande pergunta. Será que essas três frases querem dizer exatamente a mesma coisa? Ou será que cada uma dessas palavrinhas para, até e em carrega um tipo de código secreto que o nosso cérebro entende na hora, mesmo que a gente nem perceba? Para descobrir a verdade, a gente vai ter que agir como detetives da língua. Vamos usar uns testes bem simples, inspirados num trabalho dos linguistas Ferreira e Basso, para começar a juntar as pistas sobre o que cada palavra realmente significa. O nosso primeiro teste é o que se chama de teste do cancelamento. A ideia é bem simples. A gente primeiro afirma que a Joana foi à farmácia e logo em seguida, na mesma frase, tenta dizer que ela não chegou lá. A forma como a frase reage a isso vai nos dizer muita coisa. E olha só a diferença. Com para, a frase fica perfeita. Joana foi para a farmácia, mas não chegou lá. Faz todo sentido. Agora, tenta fazer o mesmo com até. Fica estranho, né? Joana foi até a farmácia, mas não chegou lá. Soa como uma contradição, dá um nó na cabeça. Então, qual é a conclusão? Que para descreve um movimento na direção de um lugar, mas não garante que a pessoa chegou. Já o até, parece que sim, ele parece que implica que o destino foi alcançado. Essa é a nossa primeira grande pista. Isso nos leva a uma próxima pergunta. Ok, se até garante a chegada, será que também garante que a Joana entrou na farmácia? E a preposição em na frase foi na farmácia, o que será que ela garante? E essa tabela aqui resume perfeitamente o que a gente descobriu. Olha só o padrão. Para não garante nada. Até garante a chegada, mas não que se entrou no lugar. E em é a mais forte de todas. Garante tanto a chegada quanto estar lá dentro. As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. Mas para entender por que essas palavras se comportam assim, a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa. Vamos dar uma espiada numa teoria fascinante chamada nanosintaxe. É ela que vai nos ajudar a decifrar o código por trás dessas preposições. A ideia da nanosintaxe é genial. Ela diz que as palavras não são unidades fechadas. Pelo contrário, elas são como construções de Lego, feitas de tijolinhos de significado bem básicos e universais. Vamos conhecer os 4 tijolinhos que a gente precisa para resolver o nosso mistério. O primeiro tijolinho é o mais fácil de entender, o alvo. É simplesmente o destino, o ponto final do caminho. No nosso exemplo, a farmácia. Todas as nossas preposições vão ter esse componente. Em seguida, temos o e-escala. Pensa nele como uma barra de progresso. A presença dele indica um movimento em direção ao alvo, mas, e essa é a parte mais importante, não garante que se vá chegar no final. Ele cria o que a gente chama de uma viagem aproximativa. Depois, vem o limite. Esse componente muda o jogo. Ele especifica que a fronteira do caminho, o ponto final exato, foi atingido. Aqui não tem aproximação. A viagem se torna terminativa. A missão foi cumprida. E por último, o tijolinho lugar. Esse é o mais fundamental de todos, focado só na localização. Ele não tem nada a ver com o movimento, só com o facto de se estar num ponto fixo no espaço. Pura e simplesmente uma posição. Certo. Agora que a gente já conhece os nossos tijolinhos de significado, estamos prontos para o grão finale. Vamos reconstruir cada preposição e ver se a sua estrutura interna explica direitinho aquele comportamento que a gente viu nos testes. Primeiro, a palavra para. De acordo com essa análise, ela é construída com 2 tijolinhos, o escala mais o alvo. Isso cria a ideia de um movimento que progride na direção de um destino. E isso explica tudo, como tem o tijolinho, escala,
Para é uma preposição aproximativa, ela significa na direção de. É por isso que a gente pode dizer foi para a farmácia, mas não chegou lá sem problema nenhum. A chegada nunca fez parte da definição básica da palavra. E até? É aqui que a diferença fica nítida. Até também tem o componente alvo, mas no lugar do escala ele tem o tijolinho limite. A estrutura é outra. Isso faz com que até seja uma preposição terminativa. Ela garante que a fronteira do alvo foi atingida. É por isso que foi até à farmácia, mas não chegou, soa contraditório. Mas atenção, chegar na fronteira, tipo na porta, não garante que se entrou no lugar. Mistério resolvido. Agora, a grande revelação. E a preposição em? Acontece que em não é uma preposição de movimento. De jeito nenhum. A estrutura dela tem um tijolinho só, lugar. Ela é puramente sobre localização. Todo o sentido de movimento na frase Joana foi na farmácia vem do verbo ir, não da preposição. Como os próprios autores do estudo dizem, é uma espécie de ilusão diótica da língua. O nosso cérebro junta o movimento do verbo com a localização da preposição e aí cria a impressão de que em está indicando um destino. Um caso clássico do que eles chamam de falso sincretismo. E então, qual é a grande lição disso tudo? O que é que a gente acabou de descobrir ao desmontar essas 3 palavrinhas tão pequenas? O ponto principal é que isso vai muito além de uma curiosidade do português. É uma demonstração de como a linguagem é construída no nosso cérebro, com base em componentes lógicos e universais. Mostra que, por baixo da superfície das palavras que a gente usa sem pensar, existe uma arquitetura complexa e super elegante, funcionando o tempo todo. E isso deixa a gente pensando, que outros segredos estão escondidos bem na nossa frente, na nossa própria fala?